Olá, meu nome é Davi Juliano Ferreira Alves, eu sou aluno de Projeto e Análise de Algoritmo. Agora vou falar um pouco mais sobre o algoritmo que eu tentei realizar no Judge. O algoritmo, ele primeiramente você precisa definir os inputs e os outputs, e o input vai ser o x e o y. A gente também toma que y ele é maior que x. Então a gente vai definir a quantidade de algarismos em binário. A quantidade de algarismos em binário de x é n, enquanto a quantidade de algarismos de y é m. E, portanto, o que nós queremos calcular é o somatório de uns dado uma distância x e y. Tem aqui uma imagem que eu consigo falar um pouco melhor. Seja x e y, valores. Então, eles possuem uma distância total aqui, ao qual pode ser falado aqui sobre eles. Bem, a ideia do meu algoritmo é justamente você pegar o intervalo n mais 1 e o m menos 1, aplicar em uma fórmula que foi uma fórmula iterativa que eu consegui deduzir e extrair de acordo com uma percepção dos números binários, da ordenação dos números binários em uma determinada classe. E depois de aplicar a fórmula, nós teremos uma quantidade linear de iterações, uma quantidade n mais 1 até m mais 1 linear, seja um valor, um c pertencente a esse intervalo seria natural, ou seja, ele seria de n mais 1 e seguiria naturalmente, passando por cada iteração da fórmula, né? A fórmula proposta, ela conta a quantidade de uns e em um determinado intervalo, em um intervalo, por exemplo, de tantos algarismos, por exemplo, de n mais 1 algarismos. Então, eu contaria a quantidade de uns nesse intervalo de n mais 1 algarismo até n menos 1. E antes disso, eu preciso achar um j e um k de intermédio. Então, eu vou falar um pouco mais sobre usando essa estrutura aqui, depois a gente volta para a fórmula. Como eu preciso achar, para utilizar a fórmula deduzida, m menos 1 e n mais 1, então eu preciso achar j e k que estejam na fronteira desses algarismos. Se eles estiverem na fronteira desses algarismos, eu vou precisar somente calcular as distâncias, porque x e y podem estar no intervalo no meio do intervalo dos valores de n algarismos. Então, o que eu preciso fazer? Por exemplo, ele pode ser esse carinha aqui, esse daqui. Como ele pode ser esse carinha aqui, eu vou ter que fazer ele descer suficientemente menos, se ele for no caso y, ou subir suficientemente mais, até que ele chegue a ser esse valor aqui. Quando ele chegar a ser esse valor de fronteira, esse valor de transição, então eu vou saber justamente que ele é um valor que, se eu pegar o cara anterior a ele, é só eu fazer a quantidade de uns e aplicar na fórmula abaixo. Então, eu preciso saber os caras da fronteira, e depois que eu souber quem é esse J e esse K, eu consigo saber quantos algarismos eles têm. E os algarismos, eles são sempre a quantidade n mais 1 e m menos 1. Então, eu vou fazer por força bruta, que é a maneira que é dividindo e fazendo daquela maneira mais rudimentar. Vou fazer de x até j. E de k até y, porque quando ele entrar nessa fronteira, eu aplico a fórmula e essa distância ela é reduzida. Ou seja, o meu algoritmo ele resolve em três subproblemas. Só que dois desses subproblemas eles são n log n e a fórmula deduzida ela é linear. A fórmula deduzida ela é muito mais rápida, ela é muito mais rápida, enquanto o algoritmo de força bruta ele não é tão rápido assim. Bem, explicando a dedução da fórmula, nós vemos que nesses valores aqui você tem a mesma quantidade de zeros aqui. Com o último valor, você vai ter essa quantidade de zeros também ali na quantidade de uns.
No valor subsequente, no antepenúltimo, você tem a mesma quantidade de zeros iguais às de 1. E assim você vai estreitando esse daqui com o antepenúltimo lá de baixo, só que com zeros e uns, só que do contrário, né? Excluindo sempre esse primeiro valor, esse primeiro 1 aqui. Nós fazemos as permutações justamente utilizando desse zero e daquele 1 subsequente lá de baixo. Portanto, a gente consegue obter que a quantidade de uns e zeros são as mesmas, porque você sempre tem um espelho de acordo com a sua formação binária. Então, a quantidade de uns, na verdade, vai ser a mesma quantidade de zeros, excluindo esse primeiro 1 aqui. Portanto, a fórmula, na verdade, ela descreve da seguinte forma: você tem uma quantidade 2z menos 1, sendo z a quantidade de algarismos suficientemente daquela equação, e você vai ter 2z menos 1, a quantidade de uns, que são os uns dessa coluna, dessa primeira coluna aqui, e depois eu vou somar com mais caras que estejam justamente nesse intervalo, onde existe uma quantidade exata entre 1 e 0. Então, eu fiz a quantidade de algarismos menos o 2 elevado a essa quantidade, que é justamente a quantidade de zeros e uns, multiplicando pela quantidade de algarismos, dividido por 2, porque você vai ter a metade dessa multiplicação. A fórmula deduzida é dada dessa forma. Definido esse pensamento, nós temos aqui a esquematização que já foi feita. Agora, falando sobre a complexidade. A complexidade da primeira função ela é uma função n log n, porque você vai ter uma multiplicação entre valores n log, e você vai ter no algoritmo, vou até abaixar aqui embaixo, fala sobre o algoritmo. Nesse algoritmo, você vai ter primeiramente, você vai ter um log n, porque você vai calcular a quantidade de iteração de algarismos que você tem justamente no seu algoritmo, e depois você vai fazendo aquele modelo, o modelo até chegar naquele seu limite j. Nesse seu limite j. Ou seja, você primeiro vai calcular qual que é a quantidade de iterações de x, você vai calcular até a iteração n mais 1, que vai ser a iteração de fronteira, justamente. Então, você vai obter na sua primeira função a log n, que vai ser justamente o x, e o n log n, que vai ser a quantidade de vezes que você vai iterar até chegar na sua fronteira. Ou seja, isso daqui ela pode ser deduzida como n log n. Então, a primeira função ela é uma O n log n. Para a segunda, nós temos que é um fator linear para a fórmula deduzida. A fórmula deduzida ela é uma fórmula linear, pois ela interage uma vez para fazer uma associação. Aqui está. Ela interage uma vez para fazer uma associação, que foi uma correção que eu fiz de alguns valores do algoritmo 1 e do algoritmo 2, que eu tive que fazer essa correção. E daí ela executa uma quantidade n de vezes, então ela é linear. Posteriormente, a gente tem a fórmula 4, a fórmula 3, a f de 3, que é semelhantemente à nossa f de 1. Ou seja, ela vai ser justamente n log n também. Fazendo uma função completa, você vai ter que f de n, a função do algoritmo completo, vai ser a somatória entre as duas partes das funções, que gera justamente um algoritmo n log n. Portanto, a gente tem que o algoritmo, ele, ainda que separado em intervalos menores, separado em 3 intervalos, e com cada um desses intervalos com subproblemas menores, ainda assim possui uma complexidade O n log n. Muito obrigado.